Nosso papo sobre alimentação, gastronomia no agro, ele continua em mais um episódio, recebendo uma chefe de cozinha que tem uma experiência internacional, mas que tem os pés fincados mesmo no interior de Minas, em Tiradentes, e faz da cidade uma transformação no que diz respeito à culinária e ao agro. Neste episódio, vamos falar também dessa relação da gastronomia, porque sempre vai aparecer esse tema, porque chama a atenção mesmo. A gente vai falar de como é empreender no agro, no interior, no restaurante, fazendo a própria produção. É o AgroB que entra no ar agora. Que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil. Estamos chegando no 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Nosso jeito diferente de falar sobre agronegócios. E quem está aqui comigo hoje, no segundo dia consecutivo, Fernanda Fonseca, turismóloga, chefe de cozinha. Mais uma vez, obrigado por ter continuado aqui nessa gravação para a gente falar nesse outro dia aqui para quem está acompanhando sobre esse momento de empreender no agro. Eu gosto muito do tema empreendedor e também gosto muito do tema agro. Mas essa ligação aí, ela dá trabalho demais, né? Empreender dá trabalho demais, né? E empreender, né? A gente fala que empreender no Brasil realmente tem que ter muita coragem, né? A gente tem que ser muito resiliente, né? Eu acho que a palavra é isso. Então, empreender por si só já é uma questão complicada, assim, que não é complicado, é um desafio muito grande. E o agro também tem as suas peculiaridades, né? Eu não sou exatamente, né, produtora de, não estou dentro do agro como produtora, mas na transformação, né, dos produtos agrícolas aí, de uma forma geral. Que sem você, de certa forma, não chegaria ali à ponta. Então, eu acho que assim, a cozinha, né, os cozinheiros, o preparo, né, a transformação dessa matéria-prima que vem dos campos, né, que vem aí do agro mesmo, ele há muitas oportunidades, né? Então, eu sempre misturo muito a cozinha e o turismo, né? Eu trabalho, lógico, vim de uma cidade onde o turismo e a gastronomia é intimamente ligada, né? Hoje Tiradentes é a principal cidade gastronômica de Minas Gerais, né? É a capital da cozinha mineira. Então, e uma cidade que cresceu em torno da cozinha, né? Da gastronomia também, né? Principalmente nos últimos tempos. Então, não dá para falar. Então, quando a gente vai falar de separar as duas coisas, e quando a gente fala em gastronomia e turismo, né? E o agro e a produção, que a gente chama no turismo da produção associada. Então, por exemplo, hoje a gente vê Minas Gerais destacando com seus produtos cada vez mais. Por exemplo, os queijos. Né? Os queijos, hoje em Minas Gerais, ganham medalhas. Hoje a gente tem os queijos mais premiados. Né? A Serra da Canastra, ela tem os queijos, por exemplo, que ganhou 2 vezes o Super Ouro na França, desbancando queijos franceses. O azeite, né, o melhor azeite das Américas está em Maria da Fé, em Minas Gerais. Então, quando a gente fala desse processo, dessa qualidade do produto, desse diferencial dos nossos produtos que vem para a nossa mesa, em que os chefes transformam, né, e a gente coloca os cozinheiros e tudo mais, eles despertam também um desejo de conhecer, por exemplo, uma fazenda, uma produção de azeite, como que ela é feita, como que é feito todo o preparo, desde o plantio e tudo mais, né? Os vinhos mineiros também se destacando, né? Então, café nem se fala, cachaça, tantos produtos bons. Você consegue mostrar, você consegue ser... Porque, na verdade, é o que a gente já destacava no programa anterior. A culinária é o primeiro ponto atrativo de qualquer localidade em Minas. Exatamente, né? Eu sempre falo também que a gastronomia, de um modo geral, no mundo inteiro, eu sempre falo, quer conhecer um povo? Ver o que ele come. Ali você tem a cultura alimentar e você vai saber exatamente o que é aquela pessoa, né, qual que é aquela cultura.
Então, quando a gente tem falado disso em Minas, né, esse país, né, Minas Gerais, né, enorme, a gente vê diferenças de um feijão tropeiro, de receitas diferentes por todo o estado, por exemplo. Mas o que eu venho falando, por exemplo, a gente, no caso do azeite, a gente vai despertar o desejo de conhecer. Então, é uma nova forma de empreender. São novas oportunidades de negócio. Fazer uma rota gastronômica, organizar a sua fazenda, por exemplo, o seu sítio, onde você tem uma plantação ou, né, uma produção de doces e tudo mais, organizar para uma visitação. Então, hoje a gente tem rotas gastronômicas pelo estado todo, maravilhosas também, de visitação a produtores. Né? E também produtores, por exemplo, ali você tem a goiaba que vai ser transformada em doces, então você vai até aquele lugar para ver como que faz o doce no tacho. Então, essa inter-relação, né, com o empreendedorismo e o agro, junto com a gastronomia, eu acho que assim, ela emprega muito mais do que a gente imagina. Né, essa conexão, essa transformação também, e principalmente hoje a gente vê os produtos maravilhosos, cada vez mais a gente tem desejo em consumir produtos bons. Agora, como é que é essa relação hoje, por exemplo, quando você pensa em alguém que está na ponta ali dos ingredientes, você tem todos os ingredientes do mundo à disposição hoje na internet para você comprar, e às vezes com condições até melhores, né? Ou seja, você tem possibilidades. E quando a gente fala que por mais grandioso que seja o seu restaurante, você é uma pequena empreendedora, a gente está falando de gente que está ali, como você, os parceiros na cozinha, seus concorrentes, tanto Belo Horizonte quanto Tiradentes, estão ali, olha, buscando o melhor produto, fazendo a melhor compra. Recentemente tem, inclusive, um comerciante, dono de um restaurante aqui em Belo Horizonte, estava conversando com ele, e estava comendo lá e estava perguntando para ele, né, sobre o programa. Ele assiste aqui o programa e aí fala, sempre já mandei abraço aqui para ele e tudo. E ele estava me falando uma coisa, por exemplo, eu compro carne, o meu pagamento de carne aqui no restaurante é o único que eu não atraso que eu não posso atrasar de jeito nenhum, porque o fornecedor ele já conta com aquele dinheiro porque ele precisa fazer a questão toda. Outros podem dar um prazo maior e tudo mais. E ele prefere fazer a organização dele da seguinte forma, ele compra à vista a carne, os condimentos todos lá, tudo. A carne ele deu prioridade, mas ele compra tudo à vista para fazer uma gestão ali mais organizada. É o melhor caminho? Como é que você se organiza nisso? Porque parece tudo muito lindo quando coloca a palavra chefe no nome, mas chefe com 2 Fs ainda, mas eu vou te falar, viu? Trabalha muito, né? Muito, assim, eu acho que a parte de organização, de fluxo de caixa, de pagamento, folha, nessas questões é muito de cada empresa. Claro. Né? Mas eu concordo, a carne realmente, por exemplo, no meu caso, a carne e o hortifruti são coisas que eu não posso deixar atrasar, e geralmente são realmente, no meu caso, menores. Então, são pessoas que contam com aquele valor ali também e a gente vai fazendo esse fluxo. Hortifruti, por exemplo, quando eu falo hortifruti, né, eu estou falando de todos aqueles insumos que eu falei antes, e eles precisam ser frescos. Então, é um pagamento semanal, vamos colocar assim, que a gente precisa fazer também, porque a gente precisa receber, não faço estoque. Não consigo fazer estoque de couve, né, e tudo mais. Carne também, não pode se estocar carne por muito tempo. Então, eu acho que depende muito de cada um. E essa questão, né, de ser chefe de cozinha, eu gosto muito de brincar, eu falo eu tenho estagiário e gente, é muito glamour, é muito mais glamour do que a realidade, né? Esse glamour do chefe de cozinha, ele veio com esses reality shows, com essas disputas de televisão. Que começaram legais e tão chatos ultimamente, né? E começaram a ficar chatos, porque te mostra com uma doma branquinha, limpinha, bonitinha e tudo. Outro dia eu fiz um post super engraçado, uma foto bonita ali de chefe e uma outra da realidade, né? Você tá na cozinha, a realidade é outra. E, né, mão queimada e uma Tô vendo aqui que tá recente. Tá recente. Uma série de coisas que administrar é fluxo de caixa, é marketing, é contratação, é demissão, é estoque, é controle. São tantas questões, a questão da própria higiene, de equipe e tudo mais, que às vezes a parte mais gostosa de ser chefe de cozinha, que é estar na panela, à frente da panela, ser cozinheiro ali, às vezes é a coisa que você menos faz. E essa coisa
ser menos fácil. Para chegar até isso, outra curiosidade que eu quero dividir aqui com o nosso telespectador, por isso que eu falei assim, gente, tem que render um pouco mais essa questão do empreendedor. Tem determinados pratos que eles acabam sumindo ao longo de algum período por causa do preço dos produtos. Então a gente teve aí uma alta enorme do ovo, então a gente, de repente, alguns pratos que tem muitos ovos, eles acabam, aquela farofa de ovo gostosa, então ela acaba sumindo um pouco. Mas tem produtos, como a gente já citou, que não tem como tirar do cardápio. Como é que você faz essa matemática, hein? Como é que é essa matemática do dia a dia para você... Pô, é tudo muito lindo, né, gente? O agro está sendo alimentado, tem os produtores, tudo, mas você precisa... Você está dando oportunidade, está dando emprego, e você precisa ganhar dinheiro. Sim. E aí? Por exemplo, feijão. Lembra da alta do feijão que teve feijão? Como é que eu faço? Como que eu mudo um preço de um cardápio de uma semana para outra em função daquele preço, daquele aumento? Então é a ginástica que a gente faz, aí é um corte de custo daqui, aí você reduz um outro custo dali para dar conta. Por isso que eu comecei falando que empreender é um desafio. Então é uma matemática, é a reserva que você tem, é o seu fluxo de caixa, né? E o que eu falo, o grande desafio do agro, de qualquer pessoa que trabalha, com a questão que como é o desafiador, por exemplo, café. Os agricultores trabalham muito na área de café no sul de Minas, com eventos gastronômicos, desenvolvendo pratos também, por exemplo, aproveitando o café especial, ajudando, outra questão do empreendedorismo, mostrando para aquele agricultor ali, para aquele produtor, o cafeicultor, que ele não é só um plantador de café, ele pode beneficiar o café e aquele café dele pode ser, além de se transformar num café especial, um bolo de café, né, um doce de leite com café, então tem tantas possibilidades, né, então eu faço muito esse trabalho ali também. E o que a gente viu, né, no final do ano passado, como que deu a chuva também, a geada, como que queimou o café. Então olha o desafio nosso, né, como que você faz de também uma semana acabou, as suas sacas que você tinha 900.000 sacas de café, de repente você vai ter 400. Então olha a ginástica que tem que fazer, e muitas vezes você não tem o seu fluxo de caixa, o desafio é esse. Então aí você vai recorrer a banco, você vai recorrer a uma série de questões, né, de financiamento, né, então por isso que eu sempre falo, há de desmistificar essa questão do agro, desse poderio, dessa grandeza. Tem muitos pequenos que estão no agro, né, que são insumo para todo mundo e que alimentam uma cadeia produtiva que chega até onde? Na mesa do meu restaurante. Fernanda, a gente vai para o intervalo, na volta eu quero te perguntar e deixar aqui para a curiosidade já do telespectador, da telespectadora, tem alimento que é sucesso ali, certo? E tem alimento que é mais difícil de emplacar, para a gente entender um pouco dessa produção? Então, por exemplo, o morango, ele é muito lindo de ser produzido, mas na cozinha ele pode ser um problema? E aí a gente pode falar de outros produtos. A gente vai para um breve intervalo e volta rapidinho com o nosso AgroB, o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio.